Olá, boa noite. Estamos de volta com mais uma live do canal A Era do Avatar. Hoje temos um reencontro com Alexandre Campelo. O professor Alexandre estava com um probleminha de saúde em casa, mas já resolveu tudo, está tudo maravilhoso. Ele tirou aí um período de dedicação a essa questão e agora está de volta com a segunda parte de Yogananda, Paramahansa Yogananda, que faz parte daquela série dos Santos do Oriente ao Ocidente que ele está desenvolvendo. Ele fez a primeira parte, verificou que precisava de mais, estamos fazendo a segunda e já me adiantou que vamos ter a terceira parte falando sobre Yogananda já em setembro, né? No início de setembro devemos ter, porque aí ele vai falar sobre os feitos de Yogananda. Por enquanto ele está dando uma pincelada sobre os depoimentos das pessoas, já explicando mais ou menos como foi a vida de Yogananda. Depois ele vai falar dos feitos de Yogananda. Então, vamos ter a terceira parte. Eu adorei, porque quanto mais se ouve de um mestre como o Paramahansa Yogananda, melhor, né? É que eu fico um pouco tímido de estar explorando meus irmãos, mas se eu pudesse, eu ficava com eles aqui, de eterno, conversando com a gente todo mês aqui, mas eu não posso sacrificá-los também. Mas eu penso que, por enquanto, só deixaram de fazer aqueles que não puderam continuar mesmo, como foi o caso do Moacir, que tá um pouco com dificuldade de conexão no lugar que ele está morando, mas assim que resolver, ele volta a fazer com a gente. Bom, quero agradecer aqui a presença daqueles que já estão conosco. Já temos algumas pessoas, Ana Cristina Noronha, Maria Barreto, Ana Maria Bittencourt, Sérgio Frias, Palmeirim Soares. Conhece Palmeirim? Você é Palmeirim? Palmeirim Soares e mais alguns que estão chegando aí. Sejam todos bem-vindos. Eu quero pedir, já deixar aqui gravado o nosso tradicional pedido de que as pessoas se inscrevam no canal. Nós já estamos com... Olha, eu até perdi deixa eu olhar aqui quantos nós somos. Nós temos... As pessoas se inscrevam no canal. Nós temos 554 inscritos já no nosso canal. Dá bastante coisa. Vamos ver se a gente atinge 1000, né? Mas isso depende da inscrição de vocês. Vamos iniciar, então. Vamos rodar a nossa habitual vinheta e vamos chamar o professor. Professor Alexandre Campelo, seja bem-vindo. Bem-vindo. Bom retorno. Quanto tempo, né? A gente estava com saudade já. Como disse no WhatsApp, eu estou com saudade já da nossa... Nós vamos criando esses laços mais estreitos, mais frequentes. A gente acostuma, né? E a pessoa, assim, tem que ficar um pouco distanciada por motivos particulares. A gente sente. Eu até comentei com o Palmeirim isso. O Palmeirim disse também que você pretende vir ao Rio. Nós já estamos ansiosos pela sua visita aqui ao Rio. Ainda não tem data. Quando eu for, virá. Inclusive a minha esposa quer conhecer. Ela não conhece o Rio ainda, o Rio de Janeiro. Que bom. E é uma alegria muito grande estar com vocês, Betinho. É amizade divina, né? Como dizia Paramahansa Yogananda. E uma das coisas que ele também dizia, boa noite a todos, namastê, que através da amizade, por meio da amizade, amizade autêntica, né, amizade verdadeira, é possível chegar até a realização divina. Eu me lembro de uma vez que eu fui para Goiânia, tem uns amigos em Goiânia, e nós ficamos ali só mesmo trocando ideias, mas num círculo de energia tão maravilhoso de amizade, sem brincadeira, Betinho. Quando eu voltei, eu fui numa sexta-feira, permaneci lá sábado, no domingo,
retornei a Brasília e eu estava escalado para conduzir um serviço de meditação da Selfie, de Yogananda. Betinho, a sensação era que eu tinha passado, que eu estava num retiro. A energia da amizade divina, né, da amizade pura, verdadeira, criou aquela egrégora, aquela energia, que a sensação quando eu cheguei no grupo de meditação era como se eu tivesse passado 2 dias meditando. Então a amizade verdadeira também é, porque é a união, né? A amizade A autêntica satisfação. é a força centrípeta do universo, que é o amor puro, o amor verdadeiro, que é o que une, que nos leva ao uno, né? À É o unidade. verdadeiro satsang, né? Porque aí os objetivos estão alinhados, né? E fortalecidos por esse laço de amizade, de amor entre as pessoas, isso é muito bom. Exatamente. Segunda parte de Paramahansa Yogananda. O que você Eu, tem para nos dizer hoje? inclusive, como você falou, eu permaneci um tempo ausente, coisas Ah, sim. que ocorrem, né, no nesse mundo de dualidade, nesse reino de dualidade no qual nós estamos e que às vezes nos pegam de surpresa, mas que faz parte da lila cósmica, né? E a minha esposa, nós descobrimos que ela estava, na verdade, posso afirmar que gravemente doente, não sabíamos, foi uma surpresa. E ela é de eu sou de Brasília, ela é de Teresina, do Piauí. E o plano de saúde dela é de lá. Então, logo após eu realizar a primeira live sobre Yogananda, nós corremos para Teresina, porque era urgente, ela tinha que fazer uma cirurgia e os médicos disseram que era uma cirurgia demorada, deveria durar 8 horas. Havia sim o risco de morte, o médico ele foi muito sincero, foi muito claro. Há o risco de morte. 8 horas de cirurgia foi o que ele falou. Vai precisar de transfusão de sangue, traqueostomia, um cenário totalmente apocalíptico, sombrio, não é de morte mesmo. E só nós não nos abalamos por conta dessa fé, da fé no yoga, nos mestres do yoga, principalmente como somos discípulos de Yogananda, a fé em Yogananda foi inclusive a família dela, não é? Porque o cenário que o médico nos colocou ali foi tão grave, inclusive na hora da consulta, a mãe dela estava do lado de fora e nós, se não tivéssemos essa confiança em Deus, nos mestres, era para sairmos ali do consultório aos prantos, ia abalar a mãe, o pai, a família toda, né? E o sistema imunológico dela iria cair. Então, Betinho, é graças aí é que eu falo como é importante você estar num caminho como esse, do yoga, de mestres como Sai Baba, como Yogananda e tantos outros iluminados. A força que você recebe desses mestres é algo extraordinário. E eu me lembro, inclusive, de um momento em que eu estou contando esse depoimento só para explicar a ausência, acaba fazendo parte também da live, né, porque tem a ver com Yogananda. Teve um momento em que eu me vi cair em depressão, sozinho, e eu percebi que eu estava muito emocionado, não conseguia segurar as lágrimas, e eu falei a Yogananda. Eu me sentei no meu quarto, chamei pela presença do mestre e disse a ele: mestre, se eu continuar nessa emoção, eu não consigo fazer mais nada. E pedi a ele que arrancasse de mim essa emoção, que me desse. Que fiz esse pedido, eu senti como se um imã arrancasse aquela emoção. E eu posso dizer que fiquei frio. Não tinha mais emoção diante de uma situação que o médico afirmou há o risco de morte. Eu não tinha mais sentimento no sentido negativo, mas a confiança de que tudo iria dar certo. No dia da cirurgia, foi 2 de agosto,
Como ele havia falado, iria durar 8 horas, durou 3 horas e meia, menos da metade do que ele havia dito. Nisso, a família, eu com a família dela, a família confiante em Deus, tamanha era a vibração, a presença do Mestre, graças às nossas meditações, os mantras, as nossas meditações, isso eu e ela, a família não faz parte, são católicos, mas eu percebi que foram envolvidos na vibração, né, do Mestre. E não estavam preocupados, mas confiantes. Inclusive, na hora da cirurgia, que começou às 13, era para acabar, segundo o médico, era para acabar às 21 horas, 8 horas de cirurgia. Quando deu 16h30, eu entrei no quarto, eu senti, Betinho, o quarto inteiro havia um perfume de rosas, de flores, como eu nunca havia sentido antes. E a certeza interna, ela está bem, a cirurgia acabou e ela está bem. E eu saí do quarto, a mãe dela e uma tia estavam na cozinha tomando café, felizes, assim, tranquilas, confiantes em Deus, tomando café. 10 minutos após eu sair do quarto, de sentir esse perfume no quarto, a mãe dela pega o celular, porque o irmão dela, o irmão da minha esposa, é médico também. E ele, apesar, como parente, ele não pode participar da cirurgia em si, mas ele pode assistir a cirurgia. E ele ficou a cirurgia inteira assistindo. E ela, 10 minutos após eu sentir esse perfume no quarto, ela recebe a mensagem no celular e diz: a cirurgia acabou e a Laís está bem. 10 minutos após eu sentir o perfume no quarto. Não precisou de transfusão de sangue, porque era um outro temor da família, que com a transfusão houvesse rejeição, não precisou de traqueostomia. Todo aquele cenário negativo, inclusive o médico disse que ela ia ficar um certo período na UTI. Em um dia ela teve alta, no dia seguinte, foi na terça-feira, a cirurgia, na quarta-feira ela já teve alta da UTI e a recuperação dela tem sido tão rápida, os médicos disseram que ela deveria ficar pelo menos um mês ou mais de um mês em descanso antes de voltar para Brasília. Mas o médico já liberou para ela, em 15 dias liberou ela voltar para Brasília, só não voltou ainda, porque as passagens de avião estão muito caras, não encontramos uma passagem mais barata, por isso que ela não retornou. Eu voltei de ônibus, na verdade, para economizar. Mas ela está bem, se recuperando muito rapidamente. E isso só pode ter sido um milagre, mais um dos milagres de Yogananda. Na minha vida, na nossa vida, existem muitos milagres. É um depoimento meu, particular. Eu tenho, na primeira live, trouxe depoimentos de discípulos diretos, de discípulos que conheceram ele pessoalmente, e esse é um depoimento de um discípulo que não conheceu pessoalmente, porque não conheci pessoalmente, mas é aquilo que ele é onipresente, ele é onisciente e onipotente. Então, foi por isso que me mantive ausente. Estou de volta agora, com fôlego total. Betinho, se você... Sérgio, gratidão, amigo Betinho, professor. Assisti a palestra anterior e comecei a conhecer mais sobre a biografia do mestre Paramahansa Yogananda. Tenho orado para o mestre Yogananda. Namastê, querido Sérgio. Betinho, você está sem som. Eu coloquei para corroborar aí a sua introdução ao tema, e agora vamos dar início, né? Depois a gente vê se alguém tem mais alguma pergunta, etc. Nossa live deve durar mais ou menos 1 hora, né? A previsão nossa. Já são agora Isso. 15 minutos, vamos daqui a 1 hora, né? Porque 15 minutos praticamente foi de introdução. Então, assim,
21h20 a gente está terminando, ok? Vamos lá. Se você puder colocar o primeiro slide, Betinho. Aliás, o segundo. Muitos, inclusive na época de Yogananda, perguntavam se ele era um avatar. Eu cheguei a falar sobre isso na live anterior. Inclusive era uma das dúvidas do irmão Ananda Moy. E no deserto de Mojave, nos Estados Unidos, em 1950, essa dúvida se desfez. E foi um episódio que marcou muito a vida do irmão Ananda Moy, que é Swami, né? Na Selfie, que é a organização que Yogananda fundou, nós chamamos de irmão ou brother, mas é na verdade um Swami, porque a Selfie é ligada à ordem dos Swamis da Índia. Então é Swami Ananda Moy. E ele então presenciou quando Yogananda estava no deserto, Yogananda fazia a tradução e os comentários, tanto da Bíblia, do Novo Testamento, quanto do Bhagavad Gita. E ele vivia em êxtase, vivia em Samadhi para Mahansa Yogananda. Em um desses episódios, em que o irmão Ananda Moy entra no escritório onde Yogananda estava, inclusive os discípulos diretos, os apóstolos, né? Eles diziam, Yogananda nessa época, ele corria para terminar os comentários do Bhagavad Gita e da Bíblia, porque ele sabia que o tempo dele aqui na Terra já estava esgotado. Ele dizia, a Mãe Divina tem me falado que se eu não sair por bem, ela me arrancará à força, porque o meu tempo esgotou. Eu estou com tempo emprestado. Então ele passava horas e horas e horas, às vezes praticamente sem descansar, escrevendo, mas sempre em êxtase, em samadhi. E o irmão Ananda Moy, num desses momentos em que ele abre a porta do escritório e entra onde Yogananda estava, ele diz que a vibração, a energia do mestre era tão poderosa que ele teve a nítida sensação de caminhar dentro de Deus. Tamanho era o poder espiritual dentro daquele escritório. Em outro momento em que Yogananda, dos poucos momentos que ele sai para descansar, mas ainda em êxtase, em samadhi, com os olhos voltados para o Kutastha Chaitanya, ele diz, e nesse momento que Yogananda diz isso, o irmão Ananda Moy também fala que a energia dele, do mestre, era tanta que o irmão Ananda Moy teve que recuar vários passos para trás. E Yogananda disse, os 3 mundos flutuam em mim como bolhas. Essa era uma das provas que o próprio irmão Ananda Moy queria para ter certeza se Yogananda era ou não um avatar. Inclusive, outro discípulo, Rajarsi Janakananda, sempre o chamava de Prema Avatar. Prema Avatar, que é a encarnação do amor divino. Dayamata, outra discípula, sucessora espiritual de Yogananda, ela sempre dizia que quando o mestre entrava em êxtase, em samadhi, o ambiente inteiro se enchia de uma energia, de uma aura de amor divino. E é por isso que ele era chamado pelos discípulos de Prema Avatar, encarnação do amor divino. Ali o irmão Ananda Moy já não teve mais dúvidas de que ele é um avatar, e não um avatar Kanda, né? Porque existem pelo menos 2 tipos de avatar. O Kanda, que é uma encarnação parcial de Deus, e o Purna, que é uma encarnação total de Deus. E o irmão Ananda Moy, então, depois dessa experiência, não teve mais dúvida. É uma encarnação total de Deus, um Purna Avatar. A força que emanava dele, inclusive, o mesmo Ananda Moy também dizia, pouquíssimas pessoas, pouquíssimas, não sentiam nada perto dele. A vibração, a presença de Deus, a onipresença, a onisciência e a onipotência de Yogananda era tanta que os discípulos sabiam, sem ninguém falar, sem o próprio mestre falar, que ele, o mestre, conhecia o pensamento de cada um deles. Eles sabiam disso, eles sentiam, eles percebiam isso. Tamanha era a aura, a energia que emanava do mestre. Em relação a essa citação que Yogananda fez em êxtase, os 3 mundos flutuam em mim como bolhas, essa citação está no Bhagavad Gita. Se você puder passar o próximo, Betinho.
está lá, lemos no Gita, capítulo 15, versos 16, 17 e 18. Há dois seres, purushas, no cosmos, o destrutível e o indestrutível. As criaturas são o destrutível, o Kutasta é indestrutível. Mas existe outro, o ser último, chamado Espírito Supremo, o Senhor Eterno, que permeando os três mundos, lembra a palavra de Yogananda, os três mundos flutuam em mim como bolhas, permeando os três mundos os sustenta. Eu, o Senhor, estou além do perecível, Prakriti, e também sou superior ao imperecível, Kutasta. Portanto, no mundo e no Veda, sou proclamado por Ushottama, o ser último. Aqui nós temos a imagem de Mahavishnu, em que bolhas são universos, saem do corpo do Senhor. Hoje, inclusive nos dias atuais, os multiversos seriam os multiversos. Os universos são criados, são manifestados, inclusive Swami Vivekananda, grande discípulo de Ramakrishna Paramahansa, ele dizia: Deus, ou Espírito, manifesta mundos pela eternidade. Os Shastras afirmam que é 10 elevado a 10 elevado a 50 universos manifestados por Deus. Quando Krishna fala no Bhagavad Gita sobre os três mundos, o que Yogananda diz, os três mundos flutuam em mim, o primeiro mundo é o mundo físico, ou seja, todos os universos físicos. Todos os universos físicos. O segundo mundo, o astral, com todos os universos e seres astrais do reino astral, do mundo astral. E o terceiro mundo é o causal, ou ideacional. Yogananda, inclusive, chamava o mundo astral de vitatrônico, composto de vitátrons. O mundo causal de ideatrônico, composto de ideátrons. Os seres que vivem no causal são tão poderosos que já não têm mais forma. Eles criam a forma. Eles manifestam as formas e os universos por meio do pensamento. Como dizia Platão, o mundo das ideias é o mundo causal. Então, quem afirma os três mundos flutuam em mim, como bolhas, só pode ser Deus. Só Deus pode falar isso. Somente um Purna Avatar pode falar isso. Então, essa dúvida, que existe inclusive até os dias de hoje, né, se Yogananda foi, inclusive eu já vi muitos falarem, Yogananda é um Siddha. Não é o que os discípulos diretos falavam. A experiência que eles tiveram com Yogananda não foi a de um Siddha. Foi a de um Purna Avatar. Se você puder passar o próximo, Betinho. Algumas experiências, as experiências minhas que eu resolvi contar. Primeiro eu já contei, né, com a minha esposa. Uma outra experiência, na verdade não experiência direta, mas indireta, ocorreu em 2004. Em 2004 nós recebemos a primeira visita monástica aqui em Brasília. As visitas monásticas, quando os monges da sede central da Self vêm ao Brasil. E essa foi a primeira em Brasília. Betinho, acredito que uma semana, talvez 2 semanas antes da chegada deles, foram 2 monges que vieram, o Keshavananda e o Nakulananda. Foram esses 2 que vieram a Brasília. Uma semana ou 2 semanas antes, eu comecei a perceber que as minhas meditações estavam ficando mais profundas. Eu achava estranho isso. Eu até comentei na época com a minha esposa. Eu percebo que as minhas meditações estão ficando mais profundas. Que engraçado isso. E à medida que o tempo ia passando da data da chegada deles, mais profunda ia ficando a meditação, até o dia em que eles chegaram. A energia desses 2, e eu considero esses 2 monges iluminados, são
A Selfie tem muitos monges iluminados, inclusive existe uma palestra de um dos monges da atualidade, acho que foi o Achalananda, o brother Achalananda, em que ele disse, inclusive ele fez essa palestra a brasileiros, ele falou assim, muitos, vejam só o que ele disse, muitos dos monges da Selfie que já foram ao Brasil são iluminados. E vocês, às vezes, não percebem. São iluminados e vocês, às vezes, não percebem. Se você tiver um pouquinho de sensibilidade, você sente a energia. Então, quando eles chegaram, no dia em que eles chegaram, a presença deles me vinha na mente, era como porque a prática da Kriya Yoga é uma prática que vai limpando os nadis e os chakras, e vai abrindo as pétalas dos chakras. Eu não posso explicar como realmente funciona, mas resumindo, é assim. Vai purificando, vai limpando os chakras, e a coluna vertebral, o Sushumna Nadi, que passa no meio da coluna, vai se iluminando. Por quê? Para que a energia Shakti, que é a Kundalini, possa ascender por esse conduto até o Ajna Chakra, Kutastha Chaitanya, a consciência do Filho. Inclusive, quando Jesus fala, ninguém vai ao Pai senão por mim, fisiologicamente falando, a consciência do Filho é aqui, no Ajna Chakra, o Kutastha Chaitanya. E a consciência do Pai é aqui. A consciência da mãe, que é a Shakti, sobe como Kundalini, desperta o Filho e desperta o Pai. Então, nos iluminados, o conduto espinhal, ele é todo luminoso. Na presença desses monges, Betinho, eu sentia a coluna vertebral deles. Eu me aproximava deles, eu sentia a coluna vertebral deles, como se fosse feitas de pura energia, de pura luz. E eu ficava impressionado, isso foi em 2004, nós estamos em 2022. Eu fiquei muito impressionado com isso. Me vinha na mente uma palavra, magneto. Magnetos, principalmente quando me aproximava do Keshavananda. No Akulananda, eu sentia essa mesma energia nele, mas não me vinha nenhuma palavra. Era mais com o Keshavananda, magneto, magneto. E eu ficava, magneto, que é isso, magneto? Quando eles foram embora, né, eles permaneceram alguns dias aqui, a chamada visita monástica. Quando eles foram embora, minha esposa estava lendo uma das lições de Yogananda da Selfie, em que diz mais ou menos assim, com a prática da Kriya Yoga, a coluna se transforma em um poderoso magneto. Ela leu isso dias depois, que eles já haviam ido embora. Quando ela afirmou poderoso magneto, ai meu Deus, era essa palavra que vinha na minha mente quando me aproximava do Keshavananda. Magneto, magneto. A coluna dele era um magneto, era uma força tremenda. E eu queria entender aquilo de forma intelectual, não só sentir, mas intelectual. E me vinha na mente uma âncora. Era uma âncora e essa âncora lançada ao infinito. E me vinha no pensamento, quem pode içar uma âncora que foi lançada ao infinito? E aí me vinha a certeza interna, esse homem, esse monge, que para mim era um Deus encarnado, não é um avatar, não é um Yogananda, é um monge da ordem da Selfie. Para mim, ele alcançou o Samadhi, não tem explicação. Ele entrou em Samadhi. Ele viu Deus. E nessa época ocorreram outras experiências, inclusive com o meu filho. Na época, o Gabriel, inclusive, até falamos sobre isso, né? Você tem um filho Gabriel, o Palmeirim também, Gabriel. O Gabriel, ele costumava ter pesadelos à noite. E ele acordava e se levantava na cama, sentava na cama e ficava chamando pela mãe, mamãezinha, chorando, mamãezinha, mamãezinha. E nessa visita monástica, nós estávamos servindo ali, e era o dia inteiro trabalhando
para que tudo desse certo durante a visita, e nós estávamos muito cansados à noite. E eu me lembro que numa dessas noites, nós dormíamos no mesmo quarto, né? Eu, a minha esposa e os meus 2 filhos, Gabriel e Miguel. Dormíamos no mesmo quarto. E o Gabriel sentou na cama chamando pela mãe. Mamãezinha, mamãezinha. Eu estava tão cansado do trabalho da visita que eu fiz uma chantagem com Yogananda. Mentalmente, eu não me levantei, continuei deitado. Mentalmente eu falei a ele, mestre, nós trabalhamos o dia inteiro para o Senhor. Faça alguma coisa. Betinho, os 2 monges, o Nakulananda e o Keshavananda, estavam hospedados a cerca de 20 ou 30 quilômetros da nossa residência em um hotel, que o grupo, né, bancou para eles. O Nakulananda, que é o outro monge, eu falei até aqui do Keshavananda, o Nakulananda, eu continuei deitado com os olhos fechados, mas eu vi. É uma experiência minha. Eu vi o Nakulananda, ele atravessou a porta do quarto. Ele foi até o Gabriel, colocou a mão na cabeça do Gabriel, que estava chorando, chamando pela mãe, e ele adormeceu. Isso foi em 2004. No dia seguinte eu pensei que foi, eu sonhei com o Nakulananda, que coisa engraçada, sonhei com o Nakulananda, veja só, atravessando a porta, colocando a mão na cabeça do Gabriel, o Gabriel dormiu. Nós estamos em 2000. Eu falo até que é meu guarda-costa. Nunca mais ele teve pesadelos. Nunca mais. Então não foi só um sonho. Ele realmente esteve. Eu chamei por Yogananda e um monge da ordem da Self veio e curou o Gabriel de pesadelos. Se eu for aqui falar das experiências com Yogananda, vai a live inteira. Então, são muitas, são muitas. É um mestre vivo. Mas esses completamente relatos, vivo. professor Alexandre, esses relatos são muito importantes, porque eles atestam, confirmam primeiro, a relação amorosa do devoto com o mestre. Segundo, o poder que o mestre tem de participar decisivamente na vida do discípulo, né? do seu devoto, do seu discípulo. As pessoas gostam. Muito. Você não precisa ser nenhum santo. Exatamente. Você não precisa ser nenhum santo para que o mestre. Basta ter amor por Deus, amar a Deus de fato, confiar de fato. Não precisa ser santo para que ele responda, não. É verdade. Tendo algum merecimento, a graça vem rapidamente. Betinho, se você puder colocar o próximo, vamos falar do depoimento dos discípulos, dos apóstolos, discípulos diretos. Sim, aqui são imagens do Lake Shrine, lá nos Estados Unidos, que é um lugar que Yogananda criou, que ele chama de a igreja de todas as religiões. Lá existe a estátua de Krishna, de Jesus, tem estátua do Buda também, que está faltando aqui no slide, tem de Kuan Yin, a Bodhisattva, né, compassiva do budismo, que eu amo tanto Kuan Yin, é maravilhosa. Inclusive, ela é simbolicamente a representante dos Bodhisattvas, né? Existe a lenda de Kuan Yin, dos Bodhisattvas, salvadores da humanidade. E aí lá nós temos, no mesmo santuário do lago, o sarcófago com as cinzas de Gandhi. Não sei quantos sabem disso, mas Mahatma Gandhi foi discípulo de Yogananda, ele foi iniciado por Yogananda em Kriya Yoga. Quando Yogananda esteve lá visitando Gandhi, Gandhi pediu a Yogananda a iniciação em Kriya. E quando Gandhi então faleceu, parte das cinzas de Gandhi foram enviadas aos Estados Unidos para Yogananda. Então estão nesse sarcófago que Yogananda criou
são as cinzas de Gandhi ali. Aí existe o Santuário do Lago e os símbolos das religiões, né? O hinduísmo, o judaísmo, o budismo, o cristianismo, o islamismo, as 5 grandes tradições religiosas mundiais. E existe uma história desse lugar. O senhor Joseph Gross, ele era o proprietário desse lugar fantástico e numa certa noite ele teve um sonho. Ele sonhou que uma voz dizia a ele, mostrava na verdade a ele religiosos fazendo palestras no terreno dele, na propriedade dele, cheio de religiosos fazendo palestras. E alguém dizia a ele: você deve doar esse terreno para a igreja de todas as religiões. E aí ele acordou do sonho, achou esse sonho engraçado, voltou a dormir. Novamente o mesmo sonho, palestrantes de diversas tradições religiosas, e a voz dizia a ele: você deve doar este terreno para a igreja de todas as religiões. Esse sonho se repetiu 3 vezes. Na terceira vez, ele resolveu procurar no catálogo telefônico se existia a tal igreja de todas as religiões. E estava lá no catálogo um telefone. No dia seguinte, claro. E ele liga para esse telefone. Adivinha quem atendeu o telefonema, Betinho? Não posso Yogananda. imaginar. Ah, é? Yogananda atendeu o telefone e disse a ele: você demorou para ligar? Por que você demorou tanto para ligar? E esse terreno, então, ele foi doado Uma à selva. curiosidade, o Hã? Alexandre. Uma Sim. curiosidade. Aí tem o símbolo do cristianismo, do hinduísmo, do judaísmo, do islamismo e do budismo. No símbolo da Uhum. nossa organização internacional, na original tem 5 também, porque não inclui o judaísmo, que a cruz Uhum. simboliza o cristianismo e o judaísmo. Mas aqui na América, no continente americano, os nossos irmãos que são de origem, são judeus, eles pediram para incluir no nosso símbolo também a estrela de Davi. Então, nós temos 6 símbolos. Uhum. Além desses que você mostrou, nós temos o zoroastrismo, que é aquele Ótimo. fogo, aquela, Aham. né? É isso, é Existem só uma outras. curiosidade, a similaridade Aham. da simbologia. Eu pensei nisso, inclusive quando eu coloquei esse slide, eu pensei nisso, que eu sei do símbolo da ordem Satya Sai. Na verdade, você não pode ser sectarista e haver essa conexão com Deus real. Nenhum santo autêntico é sectarista. O próprio São Francisco de Assis, que eu amo tanto, né, que falo sempre sobre São Francisco, quando você vai a Assis, mas aí eu vou falar sobre São Francisco, aí vai outra live. Mas quando você vai a Assis, tá lá os símbolos das religiões. No jardim, no bosque de São Francisco, existe um sino com a cruz, tá lá a roda do budismo, tá lá o símbolo do yoga. Você vai ao Erem del Carcere, que é outro lugar onde São Francisco meditava, existe uma estátua dele, do pai seráfico, com um círculo de fogo em volta da estátua de São Francisco. Aqui em cima está a cruz, do lado tem o Om, que é o símbolo do yoga, a roda do budismo, a meia-lua do islamismo, a estrela do judaísmo. Está lá, mostrando que Francisco de Assis foi eclético. Os santos autênticos são ecléticos, não tem isso. Os verdadeiros santos. O próximo slide, Betinho, por favor. Aqui novamente é o Dr. Lewis, com a esposa dele, né, a Mildred, e Yogananda ali. Existe uma experiência de... Aliás, aquela experiência que eu contei na live anterior, da luz no olho espiritual. Eu não contei tudo, por isso que eu estou voltando a relatar esse episódio, em que o doutor porque ele era dentista,
Ele sempre via uma luz aqui, não sabia o que era, e ele sempre questionava, perguntava a religiosos: você sabe me explicar que luz é essa que eu vejo aqui? E nenhum religioso sabia explicar. Até que ele encontra Yogananda, faz a pergunta que ele sempre fazia, inclusive cita um trecho da Bíblia, né? Se o teu olho for único, todo o teu corpo será luz. O senhor entende isso? Ele perguntou a Yogananda. E Yogananda, sorrindo, disse: acho que sim, brincando com o doutor. E fez o doutor se sentar em uma pele de tigre. E ali o doutor sentado na pele de tigre, Yogananda se sentou junto e encostou a testa. Yogananda, Paramahansa Yogananda. Inclusive, Paramahansa é um título espiritual que significa o divino cisne. Paramahansas são aqueles, assim como Ramakrishna Paramahansa, são aqueles que alcançaram o mais elevado estado de consciência, de união perfeita com Deus. Não é por isso um puro avatar. Paramahansa Yogananda encosta a testa dele na testa do doutor e o doutor vê a luz. E ele vê toda aquela maravilha da luz espiritual. Yogananda afasta a testa. Detalhe, um pouco antes de Yogananda encostar a testa na testa do doutor, Yogananda pergunta a ele, pergunta ao doutor: doutor, ele sempre chamava o Lewis de doutor, em respeito ao fato dele ser dentista. Doutor, você me ama? Veja que pergunta que Yogananda fez a ele, que faz lembrar Jesus perguntando a Pedro: doutor, você me ama assim como eu o amo? E esse foi o primeiro encontro dos dois. Como que alguém desconhecido faz uma pergunta dessas? Ou seja, ele sabia, Yogananda sabia que o doutor sabia quem ele era, que não era uma pessoa comum. Você me ama da mesma forma como eu o amo? E o doutor respondeu sim. E foi aí que ele encostou a testa na testa do doutor. O doutor viu toda aquela maravilha, Yogananda se afastou e pela segunda vez, outro detalhe que eu estou me esquecendo. Quando o doutor diz sim, Yogananda fala: todos os teus pecados estão perdoados. Isso só pode ser uma encarnação divina, um avatar. Como assim? Foi Jesus que falou isso, que falava isso? Todos os teus pecados estão perdoados? Se o doutor Lewis não soubesse que estava na frente de um Deus encarnado, de uma consciência divina, ele iria sair dali chamando Yogananda de herege. Yogananda então encosta novamente a testa na testa do doutor e o doutor mergulha em êxtase. Ele diz que via todos os neurônios no cérebro como lâmpadas, como uma árvore de Natal, e todos os chakras, os nadis, os centros de energia, tudo em seu corpo, a consciência se expandindo. E ele nem sabe quanto tempo ele permaneceu ali naquele êxtase. Quando ele retorna à sua casa, a Mildred, a esposa dele, esperando por ele, porque ele havia dito que não iria demorar, porque eles tinham a tradição de montar a árvore de Natal, era a época de Natal, e já tarde da noite, sem o doutor chegar, a Mildred com um rolo de massa de pão escondido atrás, esperando pelo doutor. Quando ele chega, aquela energia, riso nos lábios do doutor, ela se desarma, a Mildred se desarma. E pergunta a ele: onde você esteve esse tempo todo? E ele fala, naquele êxtase ainda, muito provavelmente embriagado ainda do êxtase: com o mestre, com o mestre. E ele me mostrou a verdadeira árvore de Natal. Então, essas são experiências dos apóstolos de Yogananda que são indescritíveis, assim, o sentimento quando nós lemos essas histórias, o que nós sentimos por dentro. O próximo, por favor, Betinho. Ainda o Dr. Lewis com a Mildred. Esse foi um episódio, e o doutor ele adquiriu um barco à vela,
E numa dessas vezes, Yogananda estava longe, em outra cidade, na residência de um discípulo. E nesse momento em que o doutor sai com o seu barco à vela, em alto mar, Yogananda estava lendo um livro, em outro lugar, em outra cidade. E começa ali uma tempestade em alto mar, muito forte. E o doutor, então, com o mar bravio, ele estava em perigo. E Yogananda, isso foi relatado por discípulos, lá em outro lugar, ele lendo um livro, ele de repente se levanta, solta o livro, entra numa espécie de êxtase e diz: o doutor está em perigo. E ele ali permanece em êxtase por algum tempo. Lá onde o doutor estava, em alto mar, a Mildred, a esposa dele, observava, preocupada, assustada, o barquinho. Pela janela da casa ela via o barquinho lá longe. E o mar bravio, aquela tempestade. O doutor, quando ele viu que estava em perigo, ele realmente se lembrou do mestre e se colocou em oração, pedindo ajuda a Yogananda. A tempestade foi serenando, 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 as nuvens saíram, o sol veio e o doutor conseguiu chegar seguro, são e salvo, em casa. Quando ele chega em casa, o telefone estava tocando. Ele atende o telefone e a voz do mestre, a voz de Yogananda: ah, doutor, hoje quase que o senhor se molha, hein? E o doutor não entende, a ficha não caiu, ele não entendeu. Yogananda repetiu 3 vezes: hoje quase o senhor se molha. E foi aí que ele entendeu que foi salvo mais uma vez pelo mestre, em alto mar. Existem muitas experiências. Existe um livrinho, um livro de bolso, né, que conta as experiências do Dr. Lewis com Yogananda. Inclusive o Mahasamadhi do doutor, como eu contei na live anterior. Quem quiser saber está lá na live, na primeira live. O próximo, Betinho, por favor. A mão esmagada. A Mildred, ela estava saindo, os dois estavam saindo, estavam com Yogananda e se despediram e estavam já se preparando para ir embora para casa. Isso eu acredito que eles estavam no ashram da sede central da Self. E a Mildred fechou a porta do carro, bateu a porta na mão do doutor. Na mão do doutor. A mão do doutor, ela bateu sem querer, claro que ela não viu, bateu com tanta força que a mão dele, ela viu a mão dele esmagada. A mão do doutor esmagada. Imagine, ele dentista, sem poder trabalhar com a mão. Né? E ela, no desespero, ela correu até o mestre, ela sabia onde Yogananda estava, correu até o mestre, subindo as escadas desesperada, se depara com o mestre estava sentado, tranquilamente, e ela, no desespero, fala para o mestre que a mão do doutor, ela esmaguei a mão do doutor, esmaguei a mão do doutor. Yogananda serenamente, tranquilamente, disse a ela: acalme-se, acalme-se, peça a ele colocar a mão no bolso e sigam viagem, ficará tudo bem. Ela se acalmou, desceu as escadas, disse ao doutor colocar a mão. Imagina a dor que ele não devia estar sentindo. Colocou a mão no bolso, seguiram a dor sumiu instantaneamente na hora em que ele colocou a mão no bolso. Seguiram viagem. Segundo é relatado no livro, quando chegam em casa que o doutor tira a mão do bolso, não havia nada na mão dele, estava intacta, sem nenhum ferimento. Próximo slide, Betinho, por favor. Eu estou contando aqui, como o Betinho falou no início, apenas experiências com os milagres, não é? Na verdade, nós sabemos que os milagres
inclusive os próprios textos sagrados da Índia não comprovam que aquele ser que produz milagres realmente realizou Deus, né? Os milagres são fenômenos paranormais. A própria Dayamata, ela costumava dizer: eu conheci todos os poderes de Yogananda, mas nenhum desses poderes realmente me interessavam. O que me interessou nele era o amor por Deus. O amor por Deus, o amor que ele tinha por Deus para mim, foi o de todos os milagres, era o maior. Porque quando ele falava, ele impregnava o auditório de amor. As pessoas ficavam. Logo no início que Yogananda chegou à América, em que ele disse aos discípulos que iria cantar Oh God Beautiful, ó formoso Deus, é uma das músicas dele, mas no formato indiano. E os discípulos disseram: mestre, as pessoas não vão gostar dessa canção nesse formato. E ele respondeu: não, então veremos. Fez a palestra, terminou a palestra, começou a cantar Oh God Beautiful. Com tanto amor por Deus, mas com tanto amor por Deus que o auditório inteiro cantava com ele. E passaram-se minutos e minutos e minutos, 1 hora, a mesma canção, por 1 hora. Ele se levantou, o auditório continuou cantando, ó formoso Deus, por mais de horas. E ocorreram muitos milagres nesse dia, ali naquele auditório. Então era o amor por Deus, que curava, que salvava, que libertava as pessoas. Você ia Sabe, fazer... Alexandre, Sim, Betinho. a Baba comentava que os milagres, eles são regidos por leis que nós não conhecemos. Daí não haver explicação dos milagres para pessoas como nós, porque são leis que nós desconhecemos, então não há como explicar. Exato. É a atuação, né, de Deus na matéria, porque a matéria também é espírito condensado, a energia condensada, né? E quando você tem o conhecimento exato, como Jesus, é possível andar sobre as águas, né? Porque para Jesus, as águas não era água, era energia. Tudo é energia. É energia condensada, né? Como A cura instantânea, né, Alexandre? A a cura cura instantânea é um grande instantânea. milagre, né? Porque quando o mestre pode curar uma pessoa de uma doença, mas revertendo o processo, né? Mas a cura instantânea é algo como foi da mão. Ele botou curou ali. Pois Né? é. Talvez até mais, há exemplos mais instantâneos do que esse, né? Como foi a pessoa que roçou no manto de Jesus, No né? manto de Sai Jesus, Baba né? também tem um episódio que a pessoa também, ele tocou com o manto assim no dedo da pessoa, que estava também machucado, e imediatamente ficou curado. Isso é impressionante. E nós achamos que esses milagres, quando nós não temos o conhecimento dos santos, dos avatares da Índia, que esses milagres pertenceram só a Jesus, né? Lê do engano. Inclusive Padmapada, o grande discípulo de Adi Shankaracharya, né? Por que ele tem esse nome de Padmapada? Porque em um determinado momento os discípulos de Shankara demonstraram inveja, ciúme de Padmapada, porque Shankara demonstrava muito amor por esse discípulo, como se ele fosse diferente, como se ele fosse especial, diferente dos outros, e eles então resolveram questionar a Shankara. E Shankara reuniu os discípulos, decidiu mostrar por que Padmapada era o devoto, o discípulo mais amado, mais querido. Reuniu os discípulos, enquanto isso, na sua humildade, Padmapada estava do outro lado do rio, lavando roupas. Sempre humilde, sempre muito doce, humilde, sem ego. E aí, quando Shankara está reunido com os discípulos, ele vai e chama Padmapada: venha assistir, venha me ouvir. E
Padmapada tão conectado com o mestre, ele nem percebe o milagre que ele produziu ali. Ele sai correndo sobre a água. E onde ele pisa, surgem flores de lótus. E vai se encontrar com o mestre. Os outros discípulos ficam maravilhados e assustados, e compreendem, né, o porquê que Padmapada era o mais querido. Não foi nem pelo milagre em si, mas pela doçura, pela humildade, pelo amor que ele tinha pelo mestre. Aquela sintonia com o mestre fez ele produzir aquele milagre como uma criança, totalmente pura, inocente. Ele nem viu o que ele fez. Ele saiu correndo, caminhando sobre a água e nem viu as flores surgindo, as flores de lótus, né? Um outro episódio do Dr. Lewis, e aqui a gente poderia falar, por isso que não tem como, seriam infinitas lives de depoimentos dos discípulos. Eu falando só das experiências do Dr. Lewis. Poderia falar de Dayamata, Muktimata, Mrinalini Mata, Bimalananda, o próprio Ananda Moy, Yogachari Kwaron, todos iluminados, todos discípulos diretos e iluminados. Gyanamata, mãe de sabedoria, que Yogananda inclusive chegou a dizer que ela alcançou o mesmo estado de São Francisco de Assis. Ela tinha a mesma estatura de São Francisco. Gyanamata, mãe de sabedoria. Então, se eu fosse, seriam lives que não iriam acabar nunca. Aí eu trouxe mais aqui o Dr. Lewis. Uma outra experiência foi de Titiksha. Titiksha é a resistência mental, o ânimo inalterável, em que o doutor viu certa vez o mestre Yogananda meditando no calor do meio-dia sobre pedras escaldantes que queimaria qualquer pessoa. E aí o doutor, já havia também alcançado essa percepção interna, essa iluminação interna. Ao ver o mestre ali, se fosse uma pessoa comum, iria dizer: não, eu não posso fazer isso, sentar nessas pedras escaldantes como o mestre faz. Ao contrário, quando ele viu Yogananda meditando sobre as pedras, ele pensou: se o mestre pode, eu também posso. E se sentou ao lado do mestre e meditou com Yogananda ali nas pedras. Um outro episódio de Titiksha ocorreu também com o Dr. Lewis, o filho do doutor, agora não me recordo o nome dele, do filho do Dr. Lewis, e um outro discípulo estavam juntos com Yogananda em um local onde havia um lago gelado, que ninguém conseguia entrar de tão gelado, e Yogananda foi entrou no lago gelado, os discípulos assustados com aquilo. Isso é Titiksha. Ânimo inalterável, a consciência tão voltada para o interno, né, para Deus dentro, que os sentidos se voltam para dentro. Calor, frio, alegria, tristeza, medo, essas coisas do mundo externo não existem para o santo. Inclusive os discípulos relataram que Yogananda, lá dentro do rio gelado, ele se concentrou tanto em Deus que eles viram uma luminosidade em volta do mestre. Um outro episódio de Titiksha ocorreu quando Yogananda era criança ainda, isso é relatado pelo Sananda Lal Ghosh no livro Medja. Estava Yogananda, Mukunda, né, o nome de infância, Mukunda, o Sananda, irmão mais novo, e um amiguinho deles, um coleguinha. E eles estavam andando em uma rua e mais à frente havia arroz podre, arroz estragado, jogado no chão. E o cheiro era terrível, aquele cheiro que exalava do arroz podre. As duas primeiras crianças, o Sananda e o coleguinha, deram um pulo do outro lado da rua por causa do cheiro. Mukunda, futuro Yogananda, continuou caminhando em direção ao arroz podre. Se agachou, colocou a mão no arroz e comeu. Para ele tudo é energia. E claro, a gente fala assim, mas ele é Yogananda, é um mestre, eu não posso fazer isso. Quando você fala a respeito dos poderes que um mestre tem, que um santo tem, um avatar tem, você jamais deve pensar: ele é Yogananda.
Você tem que trabalhar para chegar à mesma condição. É pouco a pouco, Banat, Banat, Banjai, como dizia Lahiri Mahashaya, Paranguru de Yogananda. Banat, Banat, Banjai. Ou seja, fazendo, fazendo, um dia feito, é aos poucos. Você não vai entrar na água gelada de uma hora para outra. Comece tomando banho frio, desenvolvendo sua titiksha, a sua resistência mental. Não seja suscetível demais. O verdadeiro yogi, ele não é suscetível. Ele não se deixa abalar facilmente com as coisas do mundo. Então a Yogananda come aquele arroz podre, o coleguinha fica ainda mais assustado, sai correndo em disparada, e ele em brincadeira. Isso é uma das coisas também, nós poderíamos até pensar, meu Deus, Yogananda fazendo isso, esse tipo de brincadeira, ele pega mais uma porção de arroz, sai correndo atrás. Isso é bullying. Yogananda fazendo bullying, sai correndo atrás do coleguinha, agarra o coleguinha e coloca o arroz na boca dele, e o colega desmaia. Nós poderíamos dizer Yogananda fazendo bullying. Queridos, bullying talvez seja algo pior do que isso, mas nós devemos, se um mestre faz isso, inclusive eu já vi inclusive vocês falando de experiências com Sai Baba, como se Sai Baba estivesse fazendo bullying. Não é bullying. Nós não devemos ser tão frágeis, psicológica e fisicamente falando. O yoga nos ensina o tripé, que é a saúde física, mental e espiritual. A pessoa, quando ela é muito suscetível, existe até uma palestra de Yogananda, a psicologia do melindre. Quando ela é muito melindrada, ela não evolui no caminho espiritual. Isso é ego. É ego. Então, nós não devemos ser tão suscetíveis assim, tão frágeis psicologicamente, nem fisicamente, nem espiritualmente falando. Titiksha, ânimo inalterável. O próximo, por favor, Betinho. Isso aqui foi uma experiência que ocorreu, está relatado primeiramente na autobiografia de um yogi com Lahiri Mahashaya, em que uma discípula, Lahiri foi o Paranguru de Yogananda. Pode-se dizer o avô espiritual de Yogananda, porque o mestre de Yogananda foi Suyukteswar. Lahiri, o avô, Mahavatar Babaji, o bisavô, né, o Paranguru. E é relatado na autobiografia que uma discípula, ela queria muito ver Lahiri, e ela tinha pressa em ver Lahiri, e ela correu para a estação, né, do trem, e o trem já estava saindo. Ela ia perder o trem, e ela, naquela ânsia de se encontrar com Lahiri, ela faz uma oração a Lahiri: por favor, pare o trem. Lahiri estava encarnado na época. E as pessoas que estavam ali na estação de trem viram o trem começar a flutuar. Imagine quantas toneladas não pesa um trem cheio de vagões, lotado de pessoas. O trem, as rodas giravam, o trem não saía do lugar. Até que o próprio maquinista desceu para olhar esse fenômeno. As pessoas começaram a descer para olhar o que estava acontecendo. As rodas giravam, 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 o trem não saía do lugar. Só quando a moça entrou no trem, que todos voltaram para o trem e ela entrou, é que o trem então seguiu viagem. Quando ela chega em Benares, na cidade de Lahiri, que ela dá de frente com Lahiri, ele diz a ela: será que você tinha que me tentar dessa forma? Não era mais fácil esperar o próximo trem? Aconteceu algo mais ou menos no mesmo estilo com o próprio Yogananda. Isso em 1936, quando ele retornou à Índia, ele estava conversando, dialogando com discípulos, e estava em cima do trilho do trem. E o trem já estava na hora do trem sair, e Yogananda ali parado com os discípulos no trilho, o maquinista apitando, e o trem não saía do lugar. As rodas giravam, 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 e o trem não se movia. Até que o maquinista percebeu que o trem não iria sair do lugar enquanto aquele homem santo
não saísse de frente do trem. E o maquinista pediu a Yogananda que saísse da frente do trem. O trem simplesmente não saía do lugar. O próximo, por favor, Betinho. Esses são fenômenos que a gente lê e conta, mas os discípulos sabem que são milagres autênticos, principalmente quando você vê milagres na sua própria vida, acontecendo na sua própria vida. Então você não pode negar que fenômenos como esse, que milagres como esse são irreais. Gandhi, Yogananda com Mahatma Gandhiji, né, lá em Varda, eu já falei que Gandhi pediu a Yogananda para ser iniciado em Kriya Yoga. Aqui foi um momento, quando Yogananda chega, Gandhi estava em um dia de silêncio, praticando o silêncio. A secretária de Gandhi, de Mahatma Gandhi, ela chegou a escrever em um diário. Ela disse que de todas as pessoas que Gandhi recebeu, apenas uma marcou muito a memória dela. E ela escreveu lá, Swami Yogananda. Swami Yogananda. Marcou muito a mente dela. O próximo, por favor, Betinho. Yogananda com Ramana, em Arunachala. Muitos também afirmam, já vi muitas pessoas achando que Ramana, por ser um monista, é maior que Yogananda. Lê do engano também. Lê do engano. Inclusive os ensinamentos de Yogananda abarcam tanto o monismo quanto o dualismo, sem qualquer preconceito. Swami Vivekananda dizia, o Bhakta, o amante de Deus, realizou Deus da mesma forma como o Gyani, o sábio, o monista. Pelo monismo ou pelo dualismo você chega à realização divina. Yogananda foi mais um Bhakta do que um monista, mas quando você lê os ensinamentos dele, tem muito do monismo junto. É um monismo qualificado, os ensinamentos de Yogananda. Isso em que ano, mais ou menos? Isso foi em 1936, quando ele retornou à Índia, porque ele teve uma visão de Yukteswar, em que Yukteswar aparece a ele e diz a ele, o meu tempo está curto, né? Eu estou próximo de deixar este mundo. E já faz muito tempo que não nos vemos. Venha à Índia, volte à Índia. Em 1935, Yogananda retorna à Índia. Aliás, antes disso, ele faz uma peregrinação na Europa, se encontra com aquela santa, com aquela mística católica, Teresa Neumann. Ela tinha todos os estigmas de Jesus, o corpo dela todo sangrava. E quando ela vê Yogananda, ela diz... apesar de o bispo me haver pedido para não receber visitas, abrirei uma exceção ao homem de Deus vindo da Índia, uma mística católica, cristã, que tinha todos os estigmas de Jesus. Ele foi visitá-la. Aí ele ele foi até o Egito, ele esteve no Egito, fez uma visita longa à Europa, toda aquela região. Aí sim ele vai para a Índia. Em 1936 se encontra com Sri Yukteswar. E aí também se encontra com Ananda Maimá, como vamos ver o próximo slide, com o Ramana. O próximo slide é com Ananda Mai, a mãe saturada de beatitude, totalmente consciente desde o nascimento. Ela não chorou quando nasceu. A mãe dela dizia, intrigada, quando ela ainda era pequenina, que ela não chorou. E ela dizia, ela pequenina, Ananda Mai, mãe saturada de beatitude, ela dizia, mãe, por que eu haveria de chorar? Se ao nascer estava observando o movimento das árvores, as folhas das árvores, a luz do sol pelas frestas da janela. Ou seja, um cenário tão belo, por que eu deveria chorar? Totalmente consciente desde o nascimento. E quando Yogananda vai ao encontro dela, visitar Ananda Mai, ela estava em um carro já se preparando para ir para outro lugar, muito provavelmente
Ela sabia, intuitivamente devia saber da visita de Yogananda, porque nada foi avisado. Quando Yogananda chega, ela desce do carro e vai caminhando na direção do mestre de Yogananda. E diz a ele: Pai, o Senhor veio. Pai, o Senhor veio. E ali eles dialogam, trocam ideias, e ela, como, né, um avatar feminino, Yogananda afirmou, Ananda Mai alcançou o Nirvikalpa Samadhi. De todos os mestres que eu conheci, que eu encontrei, Ananda Mai é a que tem a consciência mais elevada, é a Ananda Mai Ma. E ela, num determinado momento, ela percebe que Yogananda já queria ir embora, ela diz a ele: Pai, não vá agora, fazem séculos que não nos vemos. Isso é um mistério. Fazem séculos que não nos vemos, não vá agora, ela pede a ele. E aí ele a convida para visitar a sede central da Yogoda Satsanga Society na Índia e a escola de Ranchi, que é a escola para crianças que ele havia fundado. E ela realmente foi. Acontece outro milagre aí extraordinário, quando está os dois, Yogananda e Ananda Mai, no mesmo carro, guiado pelo Sananda, que era o irmão mais novo de Yogananda, dirigindo o carro. O carro estava sem gasolina, sem uma gota de gasolina. O Sananda relata isso a Yogananda, preocupado. O próximo posto está a quilômetros e quilômetros daqui, e o carro não vai andar. E Yogananda diz a ele: não se preocupe, nós estamos com Ananda Mai. Nós estamos com Ananda Mai, o carro vai andar, não se preocupe. E então os dois santos, dois avatares, Yogananda e Ananda Mai no carro, e o carro anda. Para surpresa do Sananda, anda quilômetros e quilômetros sem uma gota de gasolina. Milagre aí dos dois, né, de Yogananda e Ananda Mai. O próximo, por favor, Betinho. Aí aqui a gente encerra nessa live, para a terceira live, que acredito que é a base, na verdade, é o alicerce daquilo que Yogananda fez na América, que foi a grande missão dele, não só trazer a Kriya Yoga, mas unir Oriente e Ocidente. Trazer o conhecimento da unidade subjacente entre os ensinamentos de Jesus e de Krishna. Essa foi a grande missão de Yogananda. E aí fica para nossa terceira parte, terceira live. A nossa próxima live pode ser na segunda, quarta, mais ou menos, segunda, quarta, deixa eu dar uma olhadinha aqui, só para dar uma adiantada aqui. Setembro, quarta, pode ser no dia 7 e no dia 21, né? Dia 7 de setembro e no dia 21 de setembro, as duas do mês de setembro. Disponível. Tá bom, então as pessoas já ficam, já vamos estar preparando a programação de setembro para colocar na descrição dos vídeos e mandar também pelo WhatsApp para as pessoas se programarem para ver, né? Eu vou pegar com os demais colaboradores do canal para que a gente monte essa programação. Priarupa, o Willington, Marcos Erize, Deusdete Júnior, Palmeirim, Carlos Henrique Viardi e você, os atuais colaboradores. Então, olha, já está bom de nós encerrarmos. Eu quero agradecer a presença de todos. Algumas pessoas aqui entraram depois que eu fiz a leitura dos nomes dos que estavam. A Rosilene Marques Sobrinho, a Iraci, o Ocariz, que é de Assunção, do Paraguai, nosso irmão, Sairam, que é devoto de Sai Baba, Regina Matias, Carla Torreão esteve, também nossa irmã lá do Centro Sai, Jane Cardoso. O Palmeirinho está dizendo aqui que é um lindo depoimento. Deus é o médico dos médicos e a confiança em Deus é a marca do verdadeiro devoto. Sempre que as palavras do Palmeirinho sempre repercutem muito bem.
Então é isso, meus irmãos. O próximo encontro aqui no nosso canal vai ser na quarta-feira que vem, com Carlos Henrique Viardi, com o estudo do Evangelho à luz do Yoga. É muito interessante, ele faz assim uma interseção, um link do Evangelho com os ensinamentos do Yoga são muito interessantes. E depois, em setembro, a gente vai soltar a programação. Mais uma vez, eu agradeço a você, meu irmão, Gratidão, Betinho. pelo seu tempo, precioso tempo, pelo carinho e o amor que você traz esses conhecimentos para a gente. Nós recebemos muito bem essas informações, esses ensinamentos. Sentimos muita sinceridade nas suas palavras, muita devoção, e isso aí qualifica muito o conteúdo que é apresentado, né? Eu penso assim. Então, só temos a agradecer a você e desejar que a sua esposa se recupere o mais rápido possível, que você continue o seu trabalho aí na Escola de Yoga do Lago, aí, a yoga, e que venha ao Rio de Janeiro assim que estiver tudo bem. Iremos. É um compromisso. Gratidão, Namastê. querido. Namastê. Até a próxima.